Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios sobre a circunferência, dando continuidade à nossa lista de exercícios. Então, exercício 36. Qual deve ser o maior valor inteiro de A para que a equação x2 mais y2 menos 8x mais 6y mais A igual a zero represente uma circunferência? Então, eu quero saber o valor desse termo aqui para que toda essa equação seja uma circunferência. Então, para ser uma circunferência, ela deve ter centro e deve ter raio. Então, vamos fazer essa análise, né? Vamos separar os grupos de x e de y, né? E analisar o centro e o raio. Vamos ver como é que a gente tira o valor do A. Então, aqui, né, vamos achar o centro aqui, o x menos A ao quadrado, 2 vezes x vezes A é igual a 8x, 2A é 8 e A é igual a 4. Então, aqui é x menos 4 ao quadrado, porque lá é menos, né? E 4 ao quadrado é 16, e vamos somar 16 ao menos A, né? Que o A aqui nós colocamos no segundo membro. Agora, aqui para achar o y aqui, termo em y, a y menos b ao quadrado, 2y vezes b é o 6y, 2b é 6 e b é 6 dividido por 2, que é 3. Então, aqui é do tipo y mais 3, que ali é mais ao quadrado. 3 ao quadrado é 9 e vamos somar 9 ali. Tá? Então, aqui vai ficar igual a menos a mais 25. 16 mais 9. Então, veja que eu sei que essa circunferência aqui ela tem centro no 4 menos 3, ó, tá? E o raio é menos A mais 25. E para que exista raio, esse menos A mais 25 tem que ser maior que zero, tem que ser positivo. E daqui é que a gente vai tirar o valor do A. Ó, tá? Então, o centro é 4 menos 3. E o raio é o resultado de menos A mais 25. Só que esse número que está aqui, ele tem que ser positivo, ó, não pode ser negativo, porque aqui eu tenho sempre raio ao quadrado, então nunca vai dar negativo. Então, por isso que o menos A mais 25 tem que ser maior que zero. E não pode ser igual a zero, porque raio igual a zero é um ponto, não é circunferência. E daqui, né, isolando A, vai ficar menos A maior que menos 25, multiplicando por menos 1 vai ficar A menor que 25. Né? Se a gente multiplica por número negativo uma desigualdade, ela muda de sinal. Tá? Então, fica A menor que 25. E veja o que o problema pede. Qual deve ser o maior valor inteiro de A? Tá? Então, como A tem que ser menor que 25, o maior número inteiro, menor que 25, é o 24. Então, A tem que ser igual ao 24. Tá? É o maior número inteiro que ele pode valer. Barbadinha. 37. Ó. Determinar a equação da circunferência cujo diâmetro é o segmento de reta 2x mais segmento da reta 2x mais 3y menos 12 igual a zero, compreendido entre os eixos coordenados. Tá? Então veja, ó, esta reta ela intercepta os eixos coordenados, tá? E o segmento que une os dois pontos de intersecção, tá? É o diâmetro da circunferência. Então essa é a situação. Eu tenho aqui a reta, tá? E eu tenho aqui o segmento. Ó, tá? Esse segmento aqui é o diâmetro da circunferência. Tá? É o segmento que une os pontos de intersecção. Tá? Está compreendido entre os eixos aqui. Ó. Tá? Então, o centro, como esse aqui é o diâmetro, o centro da circunferência aqui, tá? É o ponto médio do diâmetro. Né? Então, esse ponto tem coordenada 0,4 e esse ponto tem coordenada 6,0. E aí a gente pode achar o centro da circunferência, ó, que é o ponto médio desse segmento. E o ponto médio a gente faz a média do x e a média do y. Ó. Somos x divide por 2 e somos y divide por 2. Então, aqui 6 mais 0 é 6, dividido por 2 dá 3. 0 mais 4 é 4, dividido por 2 dá 2. Então, o centro aqui ó, é o T2. Ó, tá? E o raio é a distância do centro a um ponto B ou ao ponto A, tanto faz. Tá? Eu coloquei aqui o ponto B. Ó. Então, o raio vai ser a raiz de 6, 6 menos 3 ao quadrado, mais 0 menos 2 ao quadrado. 6 menos 3 é 3, ao quadrado dá 9, 0 menos 2 é menos 2, ao quadrado dá 4. Então, raio é igual a raiz de 13. Barbadinha. Tá? Então, agora eu tenho o centro e tenho o raio, vamos aplicar na equação da circunferência. Então, fica x menos 3 mais y menos 2 ao quadrado, né? E raiz de 13 ao quadrado. Desenvolvendo os produtos notáveis, ao quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, e o quadrado do segundo.
De novo aqui, quadrado do y, duas vezes o primeiro pelo segundo e quadrado do segundo. E aqui raiz de 13 ao quadrado dá 13, e já igualando a zero fica menos 13. E ajeitando aqui, ó, eu tenho x2 mais y2, menos 6x, menos 4y, e aqui 9 mais 4 é 13, menos 13 vai dar zero. Tá? Então, essa é a equação da circunferência, x2 mais y2 menos 6x menos 4y igual a zero. Tá? Veja na figura aqui o centro, ó, tá? 3, 2, é o ponto médio, e a circunferência passa aqui, ó, passa pelo ponto aqui, ó, 0, 4 e o ponto 6, 0. Barbadinha. Tá? Exercício 38. Determina a equação da circunferência tangente ao eixo x na origem e que passa pelo ponto P, 2, 4. Tá? Então, ela tangencia o eixo x na origem, quer dizer, no 0, 0, e passa pelo ponto 2, 4. Então, essa é a ideia. Tem uma circunferência aqui, tangencia o eixo x aqui na origem, no 0, e passa ali no ponto 2, 4. E aqui está o centro dela. Ó. Tá? Eu não sei as coordenadas do centro. Tá? Então, veja, o centro aqui, ó, tá? O x dele é 0, o centro, e o y é b. Tá? Quer dizer, eu tenho que achar esse b aqui. Ó. Achando o b, eu consigo achar a distância entre c e p, que vai me dar o raio. Tá? Então, o raio vai ser b. Ó. Tá? O raio é daqui até aqui, é b. Tá? Veja que só pelo desenho a gente já tira a ideia aqui. Ó. Tá? Então, como ela é tangente ao eixo x aqui, ó, tá? O centro estará sobre o eixo y, ó, por isso que é 0b. Tá? E o raio, né, é a própria distância origem aqui, barbadinha. Tá? Então, a distância de C a P, ó, a distância de C a P é o raio. Tá? E pronto, o P é 2, 4. Então, aplicando a forma da distância, ó, tá? 2 menos 0 ao quadrado mais 4 menos b ao quadrado é igual ao raio, que é b. Barbadinha. Então fica a raiz, ó, 2 menos 0 é 2, ao quadrado é 4, mais 4 menos b ao quadrado é igual a b. Tá? Agora eleva ao quadrado os dois lados, tá? Vai cancelar a raiz e vai ficar aqui b ao quadrado. Tá? E aqui vai ficar 4, quadrado do primeiro 16, menos 2 vezes 4 vezes b dá menos 8b, e mais o quadrado do segundo. Tá? Veja, eu fiz mentalmente, ó, elevei ao quadrado aqui e cancelou a raiz. E eleva ao quadrado lá do direito fica b2. E já desenvolvi aqui dentro. Tá? Veja que eu tenho aqui 4 mais 16 dá 20, né? Menos 8b, 20 menos 8b, e o B2 vão cancelar, aqui fica igual a zero. Tá? Menos 8b igual a menos 20, b é 20 sobre 8, simplificando aqui por 4 vai dar 5 meios. Então, esse é o B. Tá? Logo, o centro é 0, 5 meios e o raio é 5 meios. Barbadinha. E agora a gente aplica, né, para achar a equação da circunferência. Ó. X menos 0 ao quadrado mais y menos 5 meios ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Tá? Então, aqui vai ficar x menos 0 é x, fica x ao quadrado. Aqui vai dar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes y, 2y, 2y vezes 5 meios vai dar, né, 10y sobre 2, negativo, e 10y sobre 2 é menos 5y. E o quadrado do segundo, menos 5 meios ao quadrado dá mais 25 quartos. E aqui 5 meios ao quadrado é 25 quartos. E já igualando a zero fica menos 25 quartos. Então isso aqui vão se anular. Então vai ficar x2 mais y2 menos 5y igual a zero. Barbadinha. Tá? 39. Ó. A circunferência x2 mais y2 menos 8x mais 2y mais 1 igual a zero e a reta x mais y menos 7 igual a zero são secantes. Quer dizer, elas, né, se interceptam em dois pontos. Calcule a área do triângulo cujos vértices são o centro da circunferência e os pontos de interseção entre a reta e a circunferência. Tá? Então, eu tenho que ter o centro aqui da circunferência e os pontos de intersecção. Aí eu vou ter os vértices do triângulo. Tá? E aí a gente calcula a área do triângulo. Então, ó, o centro da circunferência é 4 menos 1, tá? Porque aqui é menos 8, né? Fica menos 8 dividido por 2 vai dar 4. E aqui 2 dividido por 2 dá 1. Sempre troco o sinal do que está lá. Veja que aqui eu já determinei o centro direto aqui, ó.
Tá? E agora nós vamos resolver o sistema formado pela reta e a equação para achar o ponto de intersecção. Vamos isolar o y aqui, ó, fica y igual a 7 menos x. E substituir onde tem y aqui na segunda equação. Ó. Tá? Então fica x2, y ao quadrado, ó, 7 menos x ao quadrado, tá? Menos 8x, 2 vezes 7 menos x mais 1 igual a 0. Então só tem x como variável. Ó. Então fica x2 quadrado do primeiro, 2 vezes 7, 14, vezes menos x menos 14x, menos x ao quadrado mais x ao quadrado. E ali menos 8x, 2 vezes 7, 14, 2 vezes menos x menos 2x, mais 1 igual a 0. Barbadinha. Reduzindo os termos, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado, menos 14x com menos 8x dá menos 22x, com menos 2x dá menos 24x. Tá? E aqui 49, tá? Mais 1 dá 50, mais 14 aqui dá 64, igual a 0. Aí dá para dividir tudo por 2 e fica x2 menos 12x mais 32 igual a 0. Equação do segundo grau completa. Né? Então vamos aplicar a fórmula resolutiva. Então x é igual a menos b, fica mais 12, mais ou menos b ao quadrado, menos 12 ao quadrado é 144, menos 4ac. Menos 4 vezes 1 é menos 4 vezes 32 dá menos 128. Sobre 2 vezes 1 aqui, que é 2. Tá? Então aqui vai dar 12 mais ou menos 144 menos 128 é 16 sobre 2. E a raiz de 16 é 4. Tá? Então fica 12 mais ou menos 4 sobre 2. Então nós vamos tirar ó, dois valores para o x, ó, 8 e 4. Quer dizer, 12 mais 4 é 16, dividido por 2 dá 8. E 12 menos 4 é 8, dividido por 2 dá 4. Eu tenho dois valores para x. Consequentemente, nós vamos ter os dois valores para o y, que vão ser os dois pontos de intersecção. Ó, tá? Então, para x igual a 8, aqui, ó, o y vai ser 7 menos x, né? Y vai ser 7 menos 8, que é menos 1. Então, vai dar o ponto 8 menos 1. Tá? Agora, para x igual a 4, né? Substituindo na equação y igual a 7 menos x, fica y igual a 7 menos 4, y igual a 3. Então, vai dar o ponto 4, 3. Ó. Tá? Então, né, vou aplicar aquela fórmula para calcular a área de um triângulo, tendo 3 pontos. Ó. Quais são os pontos? O 4 menos 1, ó, que é o centro, o 8 menos 1 e o 4, 3, ó, que são os pontos de intersecção. E completa com 1 aqui. Tá? Então, vocês dão uma olhada lá numa aula lá sobre a área de triângulo, tá? Que é 1/2 do módulo do determinante formado pelas coordenadas dos vértices do triângulo e completa com 1 aqui. Tá? Então a área vai ser 1/2 né, do módulo, ó, módulo aqui, os dois tracinhos aqui. Aí eu vou fazer o processo que eu sempre faço, ó, multiplica a diagonal principal, ó, 4 vezes menos 1 é menos 4, vezes 1 dá menos 4. Agora esses dois aqui, o último de baixo, ó, menos 1 vezes 1 dá menos 1, vezes 4 dá menos 4. Ó. Agora, esses dois aqui, ó, o último de cima, 8 vezes 3, 24, vezes 1 dá 24. Agora a diagonal secundária, mas daí precedido de sinal negativo, vai trocar o sinal. Então, 1 vezes menos 1 é menos 1, vezes 4 é menos 4. Com menos dá mais 4. Ó. Agora esses dois aqui com o último de baixo. 8 vezes menos 1 é menos 8, vezes 1 é menos 8. Com menos a diagonal dá mais 8. Agora esses dois com o último de cima. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 4, 12 positivo, com menos a diagonal, menos 12. Tá? Então vamos resolver ali. Tá? Menos 4 com menos 4, com mais 24, mais 4, maior. Menos 4 com menos 4, mais 8 aqui dá 0. 24 mais 4 dá 28, 28 menos 12 dá 16. Então, área 1/2 vezes o módulo de 16. Módulo de 16 é 16, dividido por 2 dá 8. Então, a área do triângulo é 8 unidades de área. Barbadinha. Né? Com esse exercício a gente já revisou, né? Relembrou aqui como calcular a área de um triângulo sabendo as coordenadas do vértice. Tá? Exercício 40. Determina a equação da circunferência que passa pela origem dos eixos cartesianos, intercepta o eixo x no ponto de abscissa 6 e tem centro na reta y igual a 4. Tá? Então veja, ó, eu quero a equação da circunferência que passa na origem, quer dizer, passa no 0, 0. Tá? Intercepta o eixo x no ponto de abscissa 6.
dizer, corta o eixo x lá onde o x é 6, né? E se ela corta o eixo x ali, o y é 0. Então o ponto é o 6, 0. E tem centro na reta y igual a 4. Então esse exercício é bom a gente fazer um esboço da figura. Tá? Veja, eu coloquei os dados aqui, passa pela origem, vou chamar de A00, 0, e o eixo x no ponto de abscissa 6, eu vou chamar de ponto B, que é o 6, 0. Tá? E o centro, tá? Eles passam na reta y igual a 4. Ora, se o y é igual a 4, ó, o y do centro é 4, eu não sei o x. Então essa é a figura. Ó. O ponto A é o 0, 0, o ponto B é o 6, 0, eu tenho a reta y igual a 4, a função constante, e o centro está sobre essa reta. Aí esse centro tem um x aqui que eu não sei, tá? E o y dele é 4. Tá? Então eu tenho que saber, né, eu tenho que calcular esse x aqui e depois calcular o raio, que é a distância do centro a um desses pontos aqui, tá? Barbadinha. Tá? Então a distância de A até C tem que ser igual à distância de B até C. Tá? Porque esse aqui é o centro e aqui são dois pontos que a circunferência passa. Então a distância do centro a cada um desses pontos é o raio. Então essas distâncias são iguais. Então a raiz de distância de A a C, ó. Então fica x menos 0 ao quadrado mais 4 menos 0 ao quadrado, igual distância de B a C. Então, ó, x menos 6 ao quadrado mais 4 menos 0 ao quadrado. Aqui, se eu elevar ao quadrado dos dois lados, vai cancelar o radical. Então, nós já vamos tirar o radical. Então, aqui vai ficar ó, x menos 0 ao quadrado, fica x ao quadrado. 4 menos 0 é 4 ao quadrado, 16. Aqui fica quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui 4 menos 0 é 4 ao quadrado, 16. Tá? Veja que aqui ó, vai cancelar o x2 e vai cancelar o 16. Ó. Tá? Vai sobrar, né? O menos 12x vai passar aqui, fica 12x igual a 36. E x 36 dividido por 12 é 3. Então, x é igual a 3. Tá? Então, o centro é o ponto 3, 4. Tá? E agora, né, o raio é distância, né, de A a C, ou de B a C, tanto faz. Pode pegar qualquer uma dessas igualdades. Tá? Então, eu peguei de A a C. Ó. Então, o raio vai ser ó, distância de A a C, variação do x e de y. Tá? Então, de A a C, ó, de A a C fica 3 menos 0 e 4 menos 0. Tá? Então, fica 9, 3 ao quadrado, 16. Né? 9 mais 16 é 25 e raiz de 25 é 5. Então, o centro é 3, 4 e o raio é 5. Então, aplica na forma da equação da circunferência. Ó. X menos 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui é a mesma coisa. Né? Menos 25 igual a 0, do 5 ao quadrado. Então, ajeitando aqui, ó, x2 mais y2 menos 6x menos 8y. Tá? 9 mais 16 é 25 e 25 menos 25 dá 0. Então, essa é a equação da circunferência. Barbadinha. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe o like, seu comentário, né? Divulga para os colegas, né? Amigos e peçam para se inscrever no nosso canal.